Dizem que a gente não pode controlar o nosso destino. E eu concordo, a gente não pode mesmo. Mas o que a gente pode controlar são as nossas ações diárias, nossas pequenas ações que no final acabam se tornando nossos hábitos e que no final acabam determinando o nosso destino. Meu nome é Rodrigo Vinhas, eu sou estrategista digital, mentor de negócios e constantemente as minhas empresas estão entre as 25 maiores do mundo na Hotmart. Talvez, como a maioria das pessoas, você não esteja satisfeito com o caminho qual sua vida está tomando. E a minha pergunta para você é a seguinte: se você não está feliz com o caminho que a sua vida está tomando, você consegue identificar ali na sua rotina o porquê isso está acontecendo? Quais são os seus comportamentos cotidianos que estão literalmente estraçalhando a sua possibilidade de ter resultados e estão fazendo com que você viva uma vida deprimida, ansiosa, pessimista e estagnada? Se você pensa que esse é mais um vídeo com aqueles hackzinhos de produtividade, você está muito enganado. Eu não vou falar sobre nada disso. Eu vou falar sobre o que você não deve fazer. Eu vou te ajudar a identificar coisas que você eventualmente está fazendo na sua vida de uma maneira inconsciente e que está impedindo que você cultive uma vida com saúde, produtividade e resultado. Eu vou te falar agora sobre 5 hábitos que você deve eliminar agora mesmo. Se você estiver fazendo uma dessas coisas, se prepare para parar imediatamente. Hábito 1. Conviver com pessoas tóxicas. Muitas pessoas acabam se envolvendo numa cortina de fumaça de ambientes tóxicos, mas sem perceber que esses ambientes são tóxicos. Porque muitas vezes as pessoas que estão puxando a sua vida para baixo pode ser o seu pai, a sua mãe, a sua irmã, o seu irmão, o seu amigo de faculdade. São aquelas pessoas que muitas vezes não estão fazendo isso por mal, mas elas estão fazendo isso porque é até ali que elas enxergam. E o fato de você estar buscando progredir só esfrega na cara delas o quanto elas estão vivendo uma vida medíocre. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: ande com 5 idiotas e você será o sexto. Ande com 5 milionários e você será o sexto. O que você tem que fazer é uma variação, sem um tom de julgamento, mas se perguntar o seguinte: o caminho que essas pessoas que eu tô passando mais tempo junto com elas, tá seguindo para um lugar que eu admiro? E se não estiver seguindo para um caminho que você admira, se você não admira essas pessoas, se você não admira o jeito que elas tratam as outras pessoas, as coisas que elas estão conquistando na vida, como que elas lidam com a saúde, com os relacionamentos, com a espiritualidade, você tem que diminuir a sua exposição a elas ou eventualmente até cortar mesmo esses relacionamentos. Tem uma outra frase que eu gosto muito que diz o seguinte: você não pode mudar os seus amigos, mas você pode mudar de amigos. Hoje, por exemplo, eu lidero um grupo de negócios avançados chamado Craft. E ali eu conheci alguns dos meus melhores amigos. E eu tenho certeza que a gente ali como grupo, a gente é um grupo de 140 pessoas. Muitas dessas pessoas entraram lá e elas não tinham uma condição financeira muito boa e eventualmente elas se tornaram multimilionárias. Mas não foi só isso. Essas pessoas também, elas aprenderam a criar audiência, elas desenvolveram relacionamentos melhores, elas melhoraram na saúde, no desenvolvimento pessoal. E esse processo é longo. Esse grupo já existe há 7 anos e algumas dessas pessoas estão comigo desde o início do grupo. Algumas estão há 6 anos, outras 5, outras 4. Mas o lance é que a gente criou um grupo onde a contribuição é mais importante que a competição. E tá todo mundo ali tentando se puxar pra cima. Então, faz o possível para você frequentar ambientes que te puxem pra cima. Hábito 2. Não cultivar o hábito da leitura. O Jim Rohn, que foi o grande guru ali do Tony Robbins, ele dizia o seguinte: se você precisar, pule uma refeição por dia, mas jamais passe um dia sem ler ao menos 30 minutos. Eu não consigo nem entender uma pessoa que decide por não ler. Porque o que é um livro? Um livro são os pensamentos organizados com uma curadoria das mentes mais brilhantes do mundo. E por que você vai escolher não passar tempo com as pessoas mais brilhantes do mundo se você pode fazer isso por um valor super acessível e muitas vezes até de graça? Eu, por exemplo, nunca tive educação formal, nunca fiz faculdade, mas o que resolveu a minha vida, o que resolveu a minha educação, o que me deu repertório para chegar até onde eu cheguei profissionalmente, foi sem dúvida a leitura. Todas as pessoas que eu admiro, que são inteligentes, elas têm o hábito da leitura. E não é simplesmente a pessoa falar que ela lê, ela mostra pelas atitudes dela o quanto ela tem repertório, o quanto ela lê e o quanto aqueles livros mudaram a vida dela. Se você não tem esse hábito de ler, faz o seguinte: pensa no assunto que você mais se interessa e coloca ali como meta você ler 1, 2 páginas por dia. Você precisa colocar isso como uma prioridade na sua vida e fazer aquela coisa que não é confortável, até que eventualmente fique confortável e fique gostoso. Você tem que se acostumar a fazer coisas que não são extremamente confortáveis, porque a leitura, diferente de outras coisas, não tem aquela dopamina barata. Então você precisa ter tempo para que aquilo seja interessante, para que aquilo fique gostoso. E eu recomendo que você se dê esse tempo, faça isso por você mesmo. Aqui no canal mesmo, eu fiz um vídeo falando sobre 5 livros que mudaram a minha vida como empreendedor. E eu recomendo que você veja depois desse vídeo. Hábito número 3.
Falta de consistência. O nosso cérebro, ele é treinável. Então se você fala que você vai fazer uma coisa e depois você não faz, o seu cérebro, ele passa a se acostumar que quando você fala que vai fazer uma coisa, aquilo não necessariamente é verdade, aquilo não necessariamente vai acontecer e provavelmente não vai acontecer. O que você precisa fazer é treinar o seu cérebro para que quando você falar uma coisa, você faça. Eu tenho um amigo chamado Jerônimo Temel que ele chama isso da impecabilidade da palavra. E depois ele até criou um bordão que é: se falou, faça. A maioria das pessoas é boa com a iniciativa, é boa de começar as coisas, é boa em sonhar grande, é boa em ter ideias, mas o lance é que a recompensa, ela tá só quando você finaliza, tá só no final. Então se você começar a investir hoje, você só vai ter uma grande recompensa daqui a 5, 10, 20 anos. Se você começa uma empresa hoje, você só vai ter uma grande recompensa daqui a 3, 5, 10 anos. Se você mudar sua alimentação, se você começar a fazer exercício físico, todas as grandes recompensas estão no final. Esse grupo que eu tô citando, a Craft, quando começou era tudo muito difícil. Era difícil de vender, era difícil de atrair gente boa, era difícil de fazer a coisa acontecer. E mesmo financeiramente, no último ano, a gente faturou mais do que nos outros 6 anos somados. Então olha o poder que tem o longo prazo. Na hora que a coisa começa a tomar corpo, fica tudo mais fácil, porque você já cria reputação, você já tem pessoas indicando. E isso não é só com negócio, isso é com tudo na sua vida. Se você é uma pessoa que se acostuma a fazer exercício, se acostuma a ler, se acostuma a acabar as coisas, quando você começar uma coisa, todas as células do seu corpo vão trabalhar para que você finalize aquilo. Hábito número 4. Péssimas relações parasociais. O que são relações parasociais? É o que você está vendo, é o que você está consumindo, é o que você está colocando para dentro do seu cérebro. E isso pode ser uma música com uma mensagem ruim, pode ser um filme com uma mensagem ruim, podem ser notícias ruins. Então eu não estou falando para você ser uma pessoa alienada, mas eu estou falando para você ter uma ignorância seletiva. O Tony Robbins fala sobre os 3 S's em inglês, que seria state, né, que é estado, story, que é história, e strategy, que é estratégia. E ele diz que esses 3 S's comandam toda a nossa capacidade de evoluir na vida. E o principal é o estado. E o seu estado de espírito, ele vai ser profundamente afetado pelas coisas que você consome, pelas suas relações parasociais. Então se você ficar o tempo todo vendo violência, vendo baixaria, vendo notícias ruins, vendo traições, vendo pessoas maltratando umas às outras, vendo fofocas, como que você acredita que o seu estado de espírito vai ficar? Esse tipo de conteúdo que te deixa empolgado, no final só vai trazer sintomas de ansiedade e depressão. O que acontece é que a gente está muito dessensibilizado com as coisas de tanta porcaria que a gente já consumiu na nossa vida. Uma vez eu passei por uma experiência psicodélica. Eu fiz uma terapia com psilocibina, que é uma substância que está presente nos cogumelos. Eu voltei a ter uma sensibilidade muito alta. E o que aconteceu? Eu não conseguia mais ver esse tipo de entretenimento, ver violência ou ficar vendo uma pessoa esculachando a outra. Isso me fez perceber que a gente tem que resgatar essa sensibilidade que acaba se perdendo com a gente consumindo tanto lixo e tanta porcaria. E o hábito 5 que você tem que parar imediatamente é a busca por prazeres imediatos que levam à dor a longo prazo. Quais são esses prazeres imediatos? Muita gente fala que não tem tempo para fazer coisas importantes na vida, como por exemplo passar tempo com a família, como por exemplo estudar, como por exemplo aprender outra língua, como por exemplo ler um livro, como por exemplo fazer o seu 100% no trabalho. E aí você vai ver, se você pegar o seu celular agora e olhar o tempo que você está gastando de tela, no que você está gastando, muito provavelmente você vai ter ficado mais tempo no Instagram do que você gostaria, muito provavelmente você vai ter ficado arrastando o feed, você vai ter ficado assistindo notícia, você vai ter gasto o seu tempo nessa dopamina instantânea que só leva à dor a longo prazo. E você provavelmente já tá sentindo essa dor, como eu também sinto. Então isso que eu tô falando pra você agora, eu também tô falando pra mim. Afinal, o meu ouvido é o mais perto da minha própria boca. E eu tô travando essa mesma guerra de parar de desperdiçar a minha vida com coisas que não têm importância nenhuma. E o melhor jeito de você fazer isso é para qualquer coisa que você for fazer, como diria o Marco Aurélio nas meditações, para cada coisa que você for fazer na sua vida, seja pensar, falar ou fazer, você coloca a perspectiva da morte naquilo. Então, se você soubesse que você vai morrer hoje, você gastaria a sua energia fazendo aquilo? Seria ali que você depositaria a sua potência de vida? Provavelmente, você já deve ter caído naquela mesma cilada que o Dalai Lama cita. Os homens vivem como se não fossem morrer e morrem como se não tivessem vivido. Agora me fala aqui nos comentários qual desses hábitos você conseguiu identificar que você está fazendo e o que você vai fazer para mudar. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo.